Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo pra falar um pouquinho do desenvolvimento da Ana Luz do segundo e terceiro mês. A Ana Luz já está com 3 meses. Eu não fiz o vídeo de 2 meses porque eu esqueci de fazer. E agora ela já tá com 3 e ela vai pro quarto mês no dia 20. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho no geral, assim. Eu vou falar um pouquinho das vacinas que ela já tomou e do desenvolvimento dela no geral. A vacina de 2 meses da Ana Luz foi uma vacina tranquila até, ela teve um pouquinho de reação, mas nada muito, muito perturbador. Então, eu não me recordo quando ela tomou a vacina, mas assim, foi tranquilo, assim, fora o chorinho dela, que ela chorou mesmo na hora de tomar a vacina, mas é o normal. Ela teve, o que a enfermeira me disse é que ela teria 3 dias de reação, que ela ficaria chatinha, que ela poderia ter febre até 38 graus. Ela teve febre até 37,5, mas não passou disso. A medicação que eu dei pra febre foi o Tilenol bebê, mas foi uma medicação receitada pelo pediatra dela. Então, foi tudo seguindo o que o pediatra falou. Pra dar a vacina, tanto a do primeiro mês, quanto a do segundo mês, quanto a do terceiro mês, nós optamos por dar no posto. Até porque, assim, eu considero o posto sendo um lugar mais seguro pra você dar a vacina. Porque, assim, se tem uma coisa que funciona no Brasil, é a questão da vacinação. Eles têm muito medo de dar alguma epidemia, enfim. Então, realmente é uma coisa que funciona. E eles realmente têm um controle super rigoroso com questão da temperatura que as vacinas têm que ficar. Então a gente deu no posto dela, aqui próximo da minha casa. Eu não tive nenhum problema. Ela teve reação, mas foi uma reação ok. Assim, foi até um pouco menos do que eu esperava. Eu já me preparei assim pro pior, mas foi super tranquilo. Na vacina dos 3 meses, ela não teve reação. E assim, isso a enfermeira já havia me falado que ela não teria reação dos 3 meses. Mas na de 2 meses ela teve, mas também foi uma coisa tranquila, assim, ela teve reação mesmo de ficar bem chatinha no primeiro dia. No segundo e no terceiro ela estava super tranquila, dando risada, brincando normalmente. Então, com questão das vacinas foi isso. Dia 20 agora ela faz 4 meses e eu pretendo logo no dia seguinte já dar a vacina dos 4 meses, porque eu não gosto de esperar muito, porque eu acabo me enrolando, esquecendo, deixando tipo sempre pra última hora. Então assim, ela completa 4 meses e eu já gosto de assim, no dia seguinte ou na semana do dia 20 mesmo, já ir levar ela no posto pra vacinar. Então, com questão de vacina foi ok, vamos ver agora como vão ser as próximas, mas ela sempre vai tomar as vacinas dela no posto, até por uma questão financeira, porque eu acho que não compensa você gastar tanto numa vacina que é gratuita no posto. Outro ponto também, a Ana Luz ela tem um convênio na empresa do meu marido, mas nós optamos por fazer uma ficha dela no posto de saúde do nosso bairro. Por quê? É bom ela ter uma ficha no posto, é bom ela ter um contato com a pediatra do posto e também é uma segunda opinião. Eu parto do princípio de que pediatra que trabalha em posto de saúde, na rede pública, ele tem uma experiência um pouquinho assim, avançada dos pediatras que trabalham em clínicas particulares. Por quê? Ele vê de tudo, ele vê desde crianças super nutridas a crianças desnutridas. Então, crianças que têm um problema sério de saúde, crianças que são super bem de saúde. Então, assim, eu parto do princípio de que o atendimento com relação a algum diagnóstico é melhor. Então, a gente fez a fichinha dela no posto, nós passamos com uma consulta com a pediatra no posto, e diferente do que muitas pessoas pensam e do que muitas pessoas falam, o atendimento foi excepcional. A médica que atendeu ela é um amor de pessoa, ela é muito legal. E assim, eu não sei se era a médica em questão que atendeu ela, mas ela tirou toda a roupinha dela, ela examinou o ouvidinho, boquinha, exames normais, fez exames de recém-nascido nela. Então assim, eu adorei. E aí o que aconteceu? A Ana Luz até então ela só estava mamando no peito. Eu faço a livre demanda com ela, então ela só vivia no peito. E aí a gente descobriu que ela estava com baixo peso. Ela não chegava a estar desnutrida, graças a Deus, até porque eu acho que desnutrição já é um caso muito, assim, né, muito preocupante. Mas ela estava com peso baixo e aquilo precisava de ter uma melhora. Então a gente passou com ela,
Ela pediu pra gente fazer um acompanhamento pra ver quanto que ela estaria recebendo, quanto que ela tava engordando por semana. E pediu um exame de urina. Eu acabei não fazendo nela, fui deixando assim, eu tenho esse defeito de deixando as coisas e acabar esquecendo, mas eu preciso fazer logo esse exame, mas enfim. Em seguida, a gente precisava achar um médico legal pra ela no convênio do meu marido, porque assim, até então, os pediatras que ela tinha realmente passado eram pediatras pagos. Então, assim, não compensa. O pediatra que a gente passou a primeira vez com ela foi o valor da consulta dele era R$200. Apesar do convênio reembolsar uma parte pequena do valor, não é todo mês que você vai ter R$200 pra dar, assim, pra uma consulta. Se a gente tivesse, talvez a gente continuasse com ele, mas como não é o nosso caso, então a gente tinha que procurar um pediatra legal no convênio. Então a gente marcou lá, meu marido marcou uma consulta com o pediatra X, a gente foi, a gente gostou bastante do pediatra. A gente tem essa de entrar no consultório, fazer todo o atendimento e sair os dois, um olhar pra cara do outro e falar, e aí, gostou? E foi o caso desse pediatra, um virou pra cara do outro e disse assim, eu adorei. Então assim, a gente gostou bastante dele. Por incrível que pareça, eu nunca imaginei passar, mas o pediatra dela é um daqueles médicos cubanos que vieram pro Brasil. E, gente, eu estou apaixonada porque ele é muito legal. Ele aparenta ser bem novinho, assim, e ele é muito legal, ele conversa bem, ele explica tudo direitinho. E aí a gente passou com ela pra ver essa questão do baixo peso. Realmente, quando a gente passou com ela tava com 3 quilos... 3,6 kg e 700, e para uma criança de 3 meses está bem abaixo, né? Ela teria que estar com 4,5 kg. Então, o que ele pediu pra gente fazer? Ele pediu pra gente esperar uma semana, e durante essa uma semana ele teria que ver quanto que ele estava recebendo de peso por semana, pra ele calcular se ela estava recebendo o suficiente, e pra ela ficar só no leite do peito. Eu, como fiquei um pouco desesperada com a situação e fiquei com um pouco de medo dela entrar no caso de desnutrição, eu comecei a incluir a fórmula por conta própria. Eu não indico que ninguém faça isso, mas eu comecei a incluir a fórmula por conta própria. Uma vizinha da minha mãe me deu um potinho com Aptamil. E aí a gente começou a dar, assim, ela mamava 2 peitos, a quantidade que ela quisesse, e eu dava 40, 60 ml de Aptamil pra ela. Primeiro ponto, antes de eu oferecer o Aptamil, eu tinha tirado leite do peito, eu comprei a bombinha, eu tirei leite do peito e dei na mamadeira pra ela, porque eu voltei pra faculdade, então eu precisaria tirar o leite pra deixar com meu pai ou com a minha sogra pra dar mamadeira pra ela. Ao contrário do que eu sempre ouvi, ouvi muitas mães dizendo que a criança não pegava mamadeira, que demorava muito pra pegar, que tinha que voltar a trabalhar e não conseguia porque a criança não pegava o peito. A Ana Luz não teve problema nenhum, não pegava a mamadeira, minto. A Ana Luz não teve problema nenhum. No primeiro momento que meu marido deu uma mamadeira pra ela, ela pegou e foi tudo tranquilo. É lógico que no primeiro momento ela ficou meio confusa, achando que era chupeta, mas assim que ela sentiu o gostinho do leite na boca, ela já pegou e foi com tudo. Então eu acredito que nesse ponto eu não vou ter problema com ela com relação à alimentação. Eu espero que continue assim. Quando a gente foi dar a primeira mamadeira de fórmula pra ela, foi a mesma coisa, ela não teve problema nenhum. Ela ficou um pouquinho cismada na hora de pegar a mamadeira, mas questão de segundos, assim, ela já pegou, já sentiu o gostinho do leite e já começou a mamar. Com relação à cólica, que era um dos meus medos, eu não sei se é por conta do leite, por não ser o NAN, e sim o Aptamil, eu não sei se por conta disso ela não teve muita cólica. A gente percebeu que em alguns momentos ela ficava um pouquinho mais chatinha, que poderia ser uma possível cólica, mas assim, nada muito exagerado, foi uma coisa tranquila também. Então eu dava 2 peitos e um pouquinho de fórmula, isso durante uma semana. E aí, o que aconteceu? Meu marido foi no pediatra com ela, porque no dia eu tinha faculdade, eu tinha o trabalho, não poderia faltar. Então ele foi com ela e com a minha sogra, e aí assim, o médico falou que ela tinha engordado ok, ela engordou 300 gramas, ela engordou mais do que ela precisaria engordar numa semana. Ele falou que o certo é a criança engordar 600 gramas no mês, e ela engordou 300 em uma semana. Então esse era um cuidado que a gente deveria ter. Não precisei parar com leite, muito pelo contrário. Ele só pediu pra diminuir a quantidade de mamadeiras por dia, porque assim, como toda hora que ela mamava eu dava uma madeirinha de leite, então
eu tinha que diminuir aquilo. Então, de repente, dá 2, 3 por dia. Enfim, e o que eu tô fazendo? Eu dou mamar pra ela, como agora ela tá aqui mamando. Se ela sentir fome, quando eu tirar ela do peito, se ela sentir fome, aí eu dou um pouquinho do leite. Se não, ela fica tranquila, numa boa, e não precisa dar. Então é esse. Eu não lembro agora. É o Aptamil de 0 a 3 meses, acho que é o Aptamil 1. Então, com relação ao leite, não tive problema nenhum com ela. Que mais? Deixa eu pensar. Bom, leite, vacinação, tá ok. O peso dela tá ok. Ele só pediu pra tomar mais um cuidadinho por conta da questão do peso, pra ela também não ficar muito gordinha. Eu não tava dando vitamina pra ela, sou super contra a vitamina, eu morro de medo de vitamina. Nem na minha gravidez eu tomava minha vitamina direito. Tanto é que no último mês de gestação, último, penúltimo, eu larguei a vitamina. Mas agora eu tô dando, é a Polimais, se eu não me engano. E é isso, assim, a vitamina ela tá tomando ok, o leite também. A gente tem que ficar de olho no peso dela. Eu vou continuar passando com esse médico, eu adorei esse médico, é muito legal pra mim, assim, eu me sinto muito bem quando eu encontro um médico, que eu vou com a cara, que eu me dou bem, principalmente quando é um médico que eu vou ter que ter um acompanhamento mensal, praticamente. E assim, o pediatra é pra vida toda da criança, pelo menos pela vida na fase da infância todinha. Então, assim, eu fiquei muito feliz e muito calma, assim, de eu ter conseguido um pediatra legal dentro do convênio, que eu não vou precisar pagar mais por isso. Com relação ao posto, a gente vai continuar passando no posto pra ter a fichinha dela no posto, mas o pediatra fixo dela é o pediatra do convênio. Então é isso, assim, com relação a outros aspectos do desenvolvimento da Ana Luz, com 2 meses, acho que com 2 pra 3, ela descobriu a mãozinha dela, então a gente deitava ela pra trocar fralda, enfim, ela ficava mexendo a mãozinha assim, e olhando, e é muito interessante, muito legal ver como eles ficam vidrados naquilo, assim, ela mexia a mãozinha, meu marido deixa uma girafinha do lado do trocador dela, e ela pegava a girafinha assim, e ficava tocando a girafinha, mexendo os dedinhos, e é muito interessante. Depois ela descobriu a mão, colocando a mão na boca, então agora o tempo todo ela fica com a mão na boca, chupando a mão, mordendo os dedinhos, enfim. Eu não sei se tem relação com os dentinhos já, mas a gente percebe que ela fica o tempo todo, a gente tira os peitos e ela coloca a mão na boca. Agora, não sei se por ela estar com 3 meses, ela presta mais atenção nas coisas, então, televisão, apesar de que assim, televisão ela sempre prestou muita atenção, ela tem uma cadeirinha de balanço, a gente coloca ela lá e ela sempre, desde o primeiro mês de vida, ela sempre prestou muita atenção na televisão. Então, brinquedinhos, da cadeirinha dela tem um mobile. Antes ela nem ligava pro mobile, hoje ela já presta muito atenção no mobile. Esse brinquedinho que tá aqui atrás, que é um tapete de atividades, esses brinquedinhos que ficam pendurados aqui, esse do meio é um espelhinho, e ela presta muita atenção, ela fica se vendo no espelhinho e fica rachando o bico, é muito engraçado. E esses outros brinquedinhos também, ela fica vendo, fica mexendo. Então a gente percebe que ela já tá começando a ter percepção de algumas coisas. Até na maneira quando a gente brinca com ela, assim, a gente brinca com ela de esconde-esconde, de ficar fazendo coceguinhas, a gente já percebe que ela já tá desenvolvendo um pouquinho mais do que antes. Ela tá prestando muita atenção em tudo, é muito engraçado, porque alguém fica falando, ela fica olhando. A Ana Luz é uma criança muito risonha, eu não sei se isso vai mudar com o tempo, porque eu era uma criança risonha quando era bebê, e quando eu cresci eu mudei. Mas enfim, ela não pode ninguém falar com ela abre o sorrisão, no shopping, com as pessoas de casa, com os vizinhos, ela é muito risonha, ela é uma criança muito risonha. No geral, do desenvolvimento dela, é isso. A Ana Luz, eu acredito e eu espero muito que ela seja uma criança fácil de comer. Pelo que eu já percebi dela, ela não tem tempo ruim pra comida. Eu não tive problema com ela na adaptação do Aptamil, eu não tive problema com ela na adaptação da mamadeira. Foi super tranquilo, eu não sofri nem um pouco. Diferente do que eu vejo outras pessoas conversando comigo, assim, amigas minhas que tiveram neném, o neném não precisava voltar a trabalhar e a criança não pegava mamadeira. Então eu não tive nenhum problema desse com ela. Em breve ela vai estar podendo comer papinha e eu vou fazer um videozinho pra colocar aqui no canal pra vocês verem. Um ponto, assim, principal, voltei pra faculdade e a Ana Luz fica uma semana com a minha sogra, uma semana com meu pai. Por que disso? Primeiro porque eu quero que ambos tenham contato com ela direto.
Segundo, porque eu não quero criar a Ana Luz com nenhum tipo de frescura. Eu não fui criada com frescura, tanto de alimentação, quanto de brincadeira, quanto de ficar com quem precisasse ficar. Nunca tive esse problema na minha criação. E eu não quero que ela tenha também. Eu costumo sempre falar que se ela tiver algum tipo de frescura quando ela crescer, quando ela tiver um pouquinho maior, vai ser da personalidade dela. E não porque eu criei ela assim. É até uma maneira de eu me, sei lá, tirar a culpa de mim, entre aspas. Mas de fato eu acho que é isso, porque eu trabalho em escola, assim, eu trabalhei em escola um tempo, agora eu tô afastada, mas enfim. Eu sempre via crianças legais, aquele tipo de criança que você fala, meu, quando eu tiver um filho eu quero que ele seja assim, e crianças um pouco mais chatinhas, que, sabe, não me toque, não encoste em mim, eu não gosto de criança assim. Pode ser que eu pague com a minha língua, né? Mas eu espero que a Ana Luz não seja assim, e eu estou fazendo de tudo para que ela não seja esse tipo de criança. Então, ela fica com a minha sogra, ela fica com meu pai. Por isso, eu quero que... Isso é até bom pra ela, porque se de repente ela precisar ficar com um vizinho, precisar ficar com um tio, com alguém que não seja do ciclo de convivência dela do dia a dia, ela, se eu criando ela assim, um pouquinho com um pouquinho com o outro, eu acredito que assim ela vai ficar mais tranquila. Até porque eu fui criada assim, eu ficava com várias pessoas diferentes. Fiquei com várias pessoas diferentes no decorrer da minha vida. Então eu acredito que isso me ajudou a ser da maneira que eu sou hoje. Então é isso. Ela fica um pouquinho com cada um e tá tranquilo. Com relação à alimentação, quando ela começar a comer a introdução alimentar, eu até conversei com a minha sogra, que vai ficar com ela durante um período também. Eu não tenho frescura. Eu quero que ela coma de tudo. Eu quero dar desde tiquinitos até, sei lá, enfim, legumes pra ela. Eu não quero que ela tenha nenhum tipo de restrição. É lógico que assim, tudo ao seu tempo. Quando ela tiver fase de comer uma besteirinha, ela vai comer. Quando ela não tiver fase de comer uma besteirinha, ela não vai comer. Eu até brinco com meu marido bastante, porque eu não tenho nenhum tipo de frescura com a Ana Luz. Tá certo que assim, eu sou super liberal, mas tem coisas que eu sou chata e quando eu sou chata com alguma coisa, eu realmente sei que eu pego pesado. Mas enfim, eu brinco com meu marido assim, que por ele a gente colocaria ela dentro de uma bolha, assim, de uma redoma de vidro e não tiraria ela dali por nada. E realmente assim, ele é um puta de um paizão e ele se prende muito, assim, em detalhes, eu não. Então, enfim, meninas, esse é o ponto principal. Eu acho que o desenvolvimento dela, no geral, é esse. Não tem muita novidade, não tem muita diferenciação. Eu vou deixar o link aqui embaixo do desenvolvimento dela do primeiro mês. O leite é o Aptamil, que eu já falei pra vocês. Eu não sei se vocês dão algum outro tipo de leite. Eu pretendo, a partir do próximo mês, quando acabar essa lata que eu comprei de Aptamil, eu pretendo, quando estiver acabando, comprar uma de Nestogeno e intercalando de um em um. Porque assim, por mais que ela seja uma criança fácil de comer, eu não quero correr risco de eu comprar uma lata de Nestogeno e ela não tomar, né? Porque a gente sabe que assim, existe essa possibilidade dela gostar mais de um do que de outro. Até porque eu não cheguei a experimentar o leite, porque eu não gosto muito de leite. Mas eu acredito que tenha diferença, até porque são dois fabricantes diferentes. A Nestogeno é da Nestlé e a Aptamil é da Danone. Então, por medo, assim, por receio de eu acabar comprando um produto e não usar e estragar, eu pretendo comprar... eu vou comprar uma lata e eu vou intercalar um pouquinho. É que o Nestogeno ainda não tem uma lata menor, o Aptamil até tem. Mas eu vou comprar a lata e vou intercalando ali pra ver se ela realmente pega. Eu vou fazer um outro vídeo em breve pra mostrar as mamadeiras que eu tô usando dando à luz. E aí junto com esse vídeo eu pretendo incluir mostrar o leite pra vocês. Eu não vou mostrar agora porque eu deixei o leite lá na cozinha e a Ana Luz tá aqui comigo mamando. Então se eu for levantar pra ela pegar, ela vai acabar acordando, vai virar aquele away e não vou conseguir fazer mais nada. Então no próximo vídeo eu mostro pra vocês o leite. Se vocês tiverem algum tipo de experiência diferente com Aptamil, com Nestogeno, com NAN, por favor, deixa o link aqui embaixo. Principalmente, deixa nos comentários, principalmente se com relação à introdução do leite, mas no Nestogeno. Se alguém tiver alguma experiência com Nestogeno, por favor, deixa aqui nos comentários. Ou se tiver vídeo falando sobre isso, porque é um leite que eu realmente pretendo passar. Eu pretendo passar para o Nestogeno. Não só pela questão financeira, porque assim, eu compro o leite dela Aptamil num atacadão.
Eu acho que é um mercado, assim, que tem no Brasil todo. E é um lugar, é o único lugar que eu achei por um preço legal, por um preço ok, nada muito exorbitante, diferente do NAN, assim. O NAN eu acho que ainda, apesar de eu ver no Atacadão, eu achei ele um leite bem caro. Mas não só pela questão financeira, mas assim, eu quero testar outros leites com ela. Até porque se ela tiver alguma reação com a Aptamil, eu vou ter que trocar, né? Então, se vocês tiverem qualquer experiência, boa ou ruim, com o Nestogeiro, deixe nos comentários, deixa link de vídeo pra eu dar uma conferida, porque é uma coisa que me interessa bastante. Bom, então é isso. Eu vou mostrar o leite dela pra vocês no vídeo das mamadeiras dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não vou falar mais porque já tem 20 minutos de vídeo já, senão vai ficar muito longo. No geral, o desenvolvimento dela do segundo e do terceiro mês é esse. Não teve nada de diferente. E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até os próximos.